Certo, é isso aí então. Então vamos pro bate-papo, né? Que é a parte mais interessante da noite. Todo mundo tá esperando aí, senão o pessoal começa a comentar. Começa no tantos minutos, tantos segundos. É, Igual eu vi do Marco, o pessoal tá, alguns estão comentando lá, né? Começa nos 7 minutos, vai ter respondido pode lá. pular. Pô, vai perder a piadinha do começo, que o Marco brincou com a gente lá e tal, ué. Então, ô Letícia, eu queria começar perguntando o seguinte, né? Eu vi que você é uma pessoa bastante presente nas redes sociais, né? Em especial no Instagram. Produz bastante conteúdo, tava até elogiando aqui antes de entrarmos no ar, né? Que não é uma coisa fácil, viu? Você que tá assistindo, que segue alguns perfis que você gosta, principalmente pessoas que são profissionais de alguma área, como no caso aqui da nutrição, né? Não é fácil a pessoa dispor do tempo dela, parte do dia a dia ali, ter uma rotina pra estar publicando conteúdo pra vocês, dicas. É uma coisa que é desafiador, até mesmo pra nós que temos que fazer isso em decorrência aqui do programa, né? Não é tão simples quanto parece, né? Não sei se você já tentou aí fazer uma página, um canal no YouTube, não é fácil não, viu, gente? Ter essa frequência. É muito mais difícil você produzir conteúdo para Instagram, que é coisa rápida, do que você produzir um podcast, na verdade. Né? Porque você tem que passar uma ideia muito rápida assim, né? Porque o Instagram é uma plataforma de conteúdos rápido, né? Então o desafio é gigantesco. Sim, e tudo é pensado. É pra comentar com a gente um pouquinho como que isso acontece, né? Mas aí, dito isso, Letícia, né? Eu vi que você põe várias dicas lá, fala sobre esse assunto, né? De nutrição, que é a sua área. Mas eu quero saber o que todo mundo quer saber. Você só fala do assunto ou você também tem uma dieta regrada, vive de acordo com o que você faz? O tal do nutricionista é gente também. Vamos já partir desse ponto, tá? Então a gente tem as nossas escapadas, mas no meu caso eu tenho sim uma alimentação saudável. Eu não faço dieta. Então eu acho legal a gente contextualizar o que é dieta e o que é alimentação saudável. Porque às vezes eu recebo algumas pessoas no consultório e falam assim: mas eu não como glúten, eu não como lactose. Tá, mas aí você come o salgadinho sem glúten, sem lactose. Então fazer uma dieta restritiva é uma coisa, comer bem é outra. Então, na minha vida, eu não tenho nenhum objetivo específico. Então, de emagrecimento, de hipertrofia, não há nada que eu queira atingir no momento através da alimentação. Então, eu sigo basicamente uma alimentação saudável. Então, eu priorizo alimentos frescos, então frutas, verduras, legumes, carnes. Eu como carne, né? Não sou vegetariana. Então, é basicamente isso. Eu tenho as minhas escapadas nos finais de semana, como um docinho. Agora eu tô de promessa de doce, né? Então não tô comendo, é um desafio. A gente vai pras frutinhas. Aí eu lembro dos meus pacientes, quando eu tiro o doce deles, eu falo assim, nossa, é assim que eles sofrem. Olha aí. Mas, geralmente, tudo que eu vou testar neles, eu testo em mim primeiro. E eu acho que a gente primeiro tem que viver o que a gente prega, né? E aí transborda pras pessoas, é onde conecta, é onde toca. Então, eu procuro viver na linha, assim. Sim, tem que ter Igual coerência. fisioterapeuta. Eu vi um fisioterapeuta falando que ele cuida de atletas. E ele falou que em toda a área que ele vai trabalhar, por exemplo, vai trabalhar com pessoas que fazem corrida de rua. Ele vai pra corrida de rua para experimentar aquilo, para sentir a dor que tá sentindo, né, para saber realmente como que o atleta tá se sentindo. É bem interessante Porque isso. às vezes o paciente chega, né, o cliente chega, e ele não sabe explicar o que ele tem. Então, eu tenho intestino irritável, síndrome do intestino irritável. Então, eu recebo muitas pessoas, eu falo muito disso nas redes sociais, eu recebo muitas pessoas que têm queixas intestinais de alguma maneira. Então, às vezes o paciente fala assim, tá, você tem gases? Assim, não é gases, mas é uma coisa que a barriga, assim, se você não sentiu aquilo, você não consegue decifrar o que a pessoa tá tentando te falar. Então, quando você vive, você consegue entender. A identificação com a pessoa, ela é mais imediata. E aí a gente cria o vínculo. A partir do que o vínculo está estabelecido, o tratamento acontece. Se a gente não conseguir estabelecer o vínculo com a pessoa, a chance é muito baixa desse tratamento, ou enfim, do que a gente propõe a pessoa comprar a ideia e conseguir fazer. Legal. Verdade. E também, assim, na minha opinião, né? Não sei vocês. Mas passa mais credibilidade. Muito Imagina mais. você chega lá no nutricionista, peso pesado. Aí não dá, né? Se o seu objetivo é perder peso, você não vai confiar que muito. depende, já pensou, eu vou buscar um nutricionista porque eu quero fazer hipertrofia. De repente eu chego lá, eu tenho que pegar um nutricionista maromba. É igual, vou dar um exemplo oposto antes de você comentar. Tem um grande amigo meu que ele até participou aqui no podcast em outros quadros, né? Que é o Kelvin. Ele é magro, assim, muito magro. Ele é alto e magro e é difícil pra ganhar peso. Tinha uma época que ele tava numa neura de que ele queria CPM. Aí fez prova e tal. Só que ele sabia, quando ele passasse pelo exame físico, tem uma questão de IMC lá que tem que ter o peso X lá. E aí ele procurou uma nutricionista com o objetivo de ganhar peso. E o cara, ele passava a dieta, ela passava a dieta pra ele, né?
E ele comia um monte de coisa lá e tal, e pagava a nutricionista com esse intuito. Então aí tudo bem. Agora, se o objetivo for perder peso, aí eu acho que é meio... O que acontece? Isso é um tema bem polêmico no mundo da Eu sei, nutrição. imagino. As pessoas curtem, tipo, falar assim, a questão do nutricionista, ele tem que ser magro, ele tem que ter um corpo X, um corpo Y. Aham. É que eu acho que isso conecta muito mais com o público. Então, Sim. você usa aquele profissional como uma inspiração. Mas eu acho legal a gente pensar que não dá pra julgar a habilidade técnica de alguém Sim, verdade. baseado nisso. Então, por exemplo, eu tenho síndrome do intestino irritável. Se a gente se cruzar no domingo, você vai me encontrar no Borelli tomando um sorvete, cheio de glúten, cheio de lácteo. Então, assim, é uma coisa que você olha de um certo modo, com um pouco de cautela. A gente não julga a competência técnica. Uhum. Mas eu acredito sim que tem um impacto. Seria, eu acho que uma hipocrisia falar que não tem, né? Que não impacta no resultado do trabalho, na questão de ser mais bem-sucedido, na questão de conectar com o público. Tem um impacto, Sim. a gente Sim. De considera. certa forma, é como se fosse uma prova social, né? Querendo ou Sim, não. exatamente. Você usou a palavra perfeita. Prova social. É exatamente isso. Não, imagina, você tá com câncer de pulmão, vai no oncologista, o cara tá fumando lá, o médico. Você sabe que isso é muito comum com cardiologista, né? Acho que hoje em dia um pouco menos. Mas tinham muitos cardiologistas antigamente que mandavam o paciente parar de fumar e fumava. Acho que até o Geraldo mencionou isso, não foi semana passada? Que ele tava Eu com não me problema recordo. cardíaco, quando ele tava muito gordo. E aí ele chegou no médico, você tem que perder peso, o cara é desse tamanho. Exatamente, tem isso ainda. Os profissionais um pouco mais antigos. Porque o que acontece? A gente vive... Eu venho de uma formação bem clássica, bem acadêmica. Uhum. Então, a gente vive muito a teoria. Só que, na prática, a gente esbarra em muito obstáculo. Então, vou calcular a sua dieta. Você precisa de uma dieta de 1.500 calorias para emagrecer. Vamos pensar por dia. Dentro dessas 1.500, eu consigo fazer você emagrecer comendo McDonald's todo dia. Ou eu consigo colocar um detox para você e você vai perder peso. O peso é o mesmo, porque a gente precisa fazer o déficit calórico. Mas a questão é a qualidade disso. Uhum. Então, na teoria, é como se a caloria fosse tudo a mesma coisa. Mas a hora que a gente vai ver na prática, tem pacientes que respondem mais a uma estratégia, pacientes que respondem menos. Então, antigamente, os profissionais eram muito teóricos, né? Era muito catedrático. Hoje em dia que o povo tá indo pra chuva pra se molhar e tá vivendo o que tá mostrando. As redes sociais, acho que trouxeram muito isso. Então, como que eu vou falar pro meu paciente tomar um shot em jejum se eu nunca postei uma foto tomando meu shot em jejum? Então, eu acho que esse movimento de deixar a informação mais acessível trouxe os profissionais pro século XXI. Então, eles saíram lá da teoria e agora eles estão vindo pra prática. Então, hoje em dia, eu sei o quão difícil é fazer uma dieta restrita. É difícil, é pra caramba, quando a gente tira alguma coisa. Aí, eu até falo isso. Eu consigo tirar o que eu quiser. O problema é o que eu vou colocar no lugar. Então, se a gente conseguir encaixar as coisas no lugar, umas das outras, você não sente a restrição. Mas você sai com aquela dieta de gaveta. 1.200 calorias, você vai comer meio pão, iogurte... Você vai falar assim, cara, é só isso. Eu vou passar fome. Sabe quando você lê o papel, você tem aquele desgosto do nutricionista? Eu tô com fome, ele manda você comer 2 castanhas? Você fala... 2 castanhas. Você fala, cara, eu tô com fome. O infeliz colocou no papel 2 castanhas. Você fala, você tem ódio do nutricionista. É fato. Só que aí a questão é você explicar... Se você realmente fizer essa sacanagem, colocar as 2 castanhas, é explicar o porquê que você tá colocando só aquelas 2 castanhas naquele momento. Entendeu? Então, a pessoa ela tem que comprar a ideia. Se você não souber vender a tua ideia ali na hora da consulta... Igual vocês, quando vocês convidaram. Se vocês não tivessem me vendido essa ideia aqui, eu não estaria aqui, entendeu? Então, eu acho que você tem que convencer, você tem que explicar, você tem que vender muito bem o teu raciocínio. E aí o negócio deslancha. Certo.